E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O problema é que eu vejo é o seguinte, vamos lá. Você tem uma imprensa que é toda... Esses dias aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu publiquei um Twitter dizendo o seguinte: gente, eu não sou CONSOC é comunicação social, da OTAN, da Ucrânia nem da Rússia. Eu publico aquilo que chega pra gente aqui. Então eu não publico esses vídeos Outro dia teve uma emissora famosa, ela publicou um vídeo de um videogame, como se fosse, né? Famoso, o Armatriz, mas tem que dar um mérito. Uma Armatriz, pra quem já jogou, é realista. Aliás, os jogos hoje em dia são cada vez mais realistas. O vídeo que eu tava vendo de dentro de um blindado ucraniano, aquele ali era real mesmo, mas poderia ser idêntico ao que você tem de jogo hoje em dia. Não, idêntico, é muito, mas aí que tá, né, professor? Eles tinham que ter um pouco mais de critério, mas enfim... Chamar um especialista pra avaliar antes de pôr, né? Exatamente, mas aí que tá. Aí me mandaram um vídeo esses dias de uma destruição que teve numa cidade da RPD aí, da região separatista. Falei, eu não vou publicar esse porque eu também não publico o outro. Não publico nem o outro. Eu publico análises, aí sim. Por que eu digo isso? Porque é difícil saber o que está acontecendo com o exército ucraniano, com o exército russo. As baixas que os ucranianos publicam, eu não acredito em nenhuma. Matamos 9 mil russos. Não dá, cara. Não, já está em 18 mil, 17 mil. Eles falam 17 mil. É uma coisa de louco. Para 1.200 ucranianos mortos. Você só tem uma taxa de atrito dessa nos desfiladeiros das Termópilas, né? Só lá, porque é impossível uma taxa de atrito dessa. Dos 300 lá? Sim, dos 300. Você só tem... existe na guerra uma certa proporcionalidade das baixas, a não ser que você tem, por exemplo, posições defensivas muito fortificadas, uma liderança fora de série moral muito alto, né? E uma logística fora. Não é nenhum dos casos dos ucranianos, gente. Não dá pra acreditar nisso daí, sinceramente. Eu acho isso fantasioso. Outro dia eu vi um órgão oficial, não vou citar aqui qualquer, publicar um negócio desse. Eu falei, vocês estão perdendo credibilidade. Vocês vão perder credibilidade com isso. Mas enfim, o que eu quero colocar, é muito difícil você saber o que está acontecendo ali. O que eu já sei, primeiro, você tem uma quantidade muito grande de refugiados, o que implica que o moral não está muito bom, existem ataques aéreos e o exército está se aproximando. Uma onda de refugiados dessa não é se desprezar. Essa é uma coisa. Segundo, dado o fato de que a maior parte dos combates estão acontecendo nessas cidades, provavelmente o exército ucraniano está perdendo a capacidade de mobilidade. Por que isso? Porque eles não conseguem, mas para você ter mobilidade no campo de batalha, você tem que ter uma certa independência de aviação, um certo controle de espaço aéreo. Os ucranianos parece que não têm isso. Então eles já perderam mobilidade. Quando você perde mobilidade, você tem o velho problema. Você está aqui em Kiev, o que tem aqui já está. Você não vai mais conseguir reforçar com tropa. Esse aqui é um problema que eu vejo. E mesmo o veículo terrestre também, né? Não entra mais? Fica muito exposto. Muito exposto. Os veículos terrestres ucranianos agora para a Força Aérea Russa também, né? Sim. E outra, professor, a Força Aérea da Ucrânia, ela teve um problema que é o seguinte. Como os dispositivos antiaéreos da Rússia são muito bons, os ucranianos precisaram começar a voar a baixa altura para não ser pegos no radar. Só que você voar a baixa altura, você tem vários problemas de colisão com o solo e é atingido pelas próprias tropas também. Tem acontecido de aeronaves da Ucrânia e mesmo da Rússia serem atacados pelas próprias tropas, porque você não sabe, vem vindo um jato para cima de você. Então, eu acho assim, é muito difícil você saber o que está acontecendo no campo de batalha. Eu não acho, honestamente, eu não acredito nas estatísticas nem de um lado nem de outro. Mas, eu vou contar uma história para vocês. Tem um site americano, ele é muito bom. Ele faz análise, é bem parcial, o que é difícil de achar. Ele faz análises de imagens militares, né? E ele mostrou outro dia uma batalha em Kherson, na entrada de Kherson, num trevo da entrada de Kherson, no sul da Ucrânia, mais ou menos por aqui. Por aqui, Bem na boquinha do rio aqui. Isso. Mais pra baixo aí. Isso. Um pouquinho pra baixo. E o que acontece? Vinha um comboio de artilharia dos ucranianos, estava entrando na cidade, pelo que a gente percebe. Dois obuseiros autorrebocados. Autorrebocado que a gente chama tracionado por caminhão. O caminhão tá puxando. E eles foram emboscados pelos russos. Aí mataram a guarnição do caminhão. Só que aí a Ucrânia mandou um pelotão de blindados, aqueles BMPs sobre rodas, investigar o que estava acontecendo. O pelotão foi. E os soldados russos estavam na berma, estavam nas valas de esgoto esperando e acabaram emboscando a unidade de reconhecimento. Quando eu vi isso daí,
Eu fiquei analisando, eu tava mostrando para minha esposa. Falou, isso aí mostra que pelo menos dessas tropas existe um treinamento muito bom e um controle também muito bom. Porque a tendência, o que é? Você emboscou, você já ir para cima para saber o que aconteceu. Eles não esperaram, eles emboscaram. Tá? Eles emboscaram e depois emboscaram o reconhecimento. Eu falei, se o padrão todo do exército russo for esse, as chances de vitória são muito altas. Agora, isso pode ser um caso só, né? Uma força especial, né? É uma força especial, uma unidade mais bem preparada, a gente não sabe. Mas eu achei isso daí um indicativo de que as coisas não estão tão bem para a Ucrânia como o Ocidente coloca. Agora, é difícil saber, né? A impressão que você vê a mídia é que está sendo um massacre de russo. O que eu acho que até incentivou a muita gente tentar entrar na legião estrangeira lá para lembrar, eu vou sair massacrando russo. É que nem videogame, pô. Eu matei 30 no jogo, eu vou matar 50. Aqueles depoimentos. Eu não sabia que era isso. Aí chega lá, morre com 30 minutos que entrou. As informações que pegam, os caras... Não é aquilo. Não tá sendo massacre. Não, e eu achei engraçado o seguinte, né? Eu tava em Brasília gravando, eu vi lá, cadê a Força Aérea Russa, né? Eu falei, gente, vocês só estão vendo um lado, as notícias que chegam das mídias para a Ucrânia. Você vê esse caso aí da base de mercenários que mataram todo mundo. E o governo da Ucrânia negou que os mortos eram mercenários. Ele falou que não só tinha soldados ucranianos lá. Quanta gente tem depoimento de brasileiros aí que tinha realmente estrangeiros ali. Então não dá para confiar nas informações nem de um lado nem de outro, né? Você não sabe o que está acontecendo. Que é o que ele colocou. Você pega as imagens de dentro de um blindado, você não sabe se aquilo é de um videogame ou se é real. Tem que passar por um especialista analisar. Para mim é muito complicado entender por que a Rússia não usa mais a Força Aérea. Não usa. Ou tá usando, a gente não sabe. Né? Então. Mas não seria o mais fácil de acabar a guerra logo eles entrarem pelo ar e já do que vir por terra? Mas eu acredito que eles estão usando. A impressão que eu tenho é que eles estão usando. Talvez não estejam usando tudo, obviamente, do que eles têm, principalmente na Bielorrússia, porque eu não sei se eles não estão trabalhando com a hipótese da OTAN entrar, né? Exatamente. E deixa... É claro que é muito especulativo. Não, mas eu concordo com você. Eu acho que eles têm uma reserva, eles têm medo. A gente não viu, por exemplo, aquele tanque lá, o novo deles, o Armata. A gente não viu. É um tanque novo de última geração, a gente não viu ele sendo usado. Está sendo guardado. Também pode levar em consideração também de que só uma especulação também. Pode ser que, na verdade, eles não tinham toda aquela estrutura militar que eles venderam por anos também, e no final das contas... Pode ser. É isso aqui. Mas eu acredito mais na reserva, no medo que eles têm Deixando, né? Porque qualquer doutrina militar, você tem que ter sempre reserva na mão. Eles não sabem, né? Olha, a OTAN pode entrar. Eu acredito que eles não estão usando tudo, não. Sem falar o risco também, se eles colocam um novo caça deles, o Su-50, né? Pego. Se eventualmente cai, eles estão tentando exportar ele como uma alternativa aos outros caças. Se isso aí cai no campo de batalha, pega mal pra caramba também no mercado. Eles vão precisar depois. E tem o outro lado, né? Que é o nervosismo. Que teve um caso, eu não sei se vocês viram aí, que caiu um MiG-21 e um Super Puma aqui na Romênia, atingido por mísseis ucranianos. Ah, é? Não estava sabendo. Um míssil S-300 ucraniano. Quer dizer, isso é o nervosismo, né? O pessoal deve ter pensado ali foi nega de dedo, o pessoal devia estar pensando que ou o MiG estava em atitude de agressiva, ou o pessoal não calculou direito, mas derrubaram um jato romeno dentro da Romênia a partir da Ucrânia. Ou talvez até tá tão improvisado o exército ucraniano que colocou alguém para fazer ali com o mínimo de treinamento também. Exatamente, né? Pode ter tudo isso aí. A gente tá ainda naquela coisa da poeira, né? A poeira tá muito alta. Mas por que estrategicamente eles não entraram com um avião em Kiev para demonstrar mais força ou para tentar acelerar essa... A gente tem imagens de que aviões entraram. A questão é quanto. A gente sabe que aviões estão atuando. A gente só não sabe se é tanto, se é muito ou se é pouco. Mas que a gente tem a presença da Força Aérea da Rússia, tem sim. E outra também, né? É uma coisa que eu tava vendo... Teve uma entrevista do Coronel Douglas McGregor ontem, muito boa. Esse cara é fora de série, é um analista americano. O Trump gostava muito dele, chegou a indicar ele para embaixador da Alemanha. E o McGregor falou uma coisa assim que eu achei matadora, né? Até eu tava anotando as coisas deles aqui, eu acho umas 10 páginas que eu tenho anotado das observações de alguns analistas americanos que eu acho confiáveis. E ele falou uma coisa que é uma grande verdade.
nós estamos acostumados a olhar o modelo de batalha americano no Iraque e no Afeganistão, que é uma superioridade aérea tremenda. É absurda, né? É tremenda. Você vê aí o quanto que os Estados Unidos gastam no exército e nos fuzileiros para treinar os controladores aéreos, né? Controlador aéreo avançado. A doutrina russa não é tanto assim. O que é um né? controlador aéreo avançado? É o cara que chama fogo. Ele consegue, por exemplo, eu tô aqui nessa posição, né? Daqui a 50, daqui a 200 metros tem um posto de gasolina, eu quero atingir aquele posto. Então eu reporto para um jato, tipo do alvo, olha, é um posto de gasolina, 100 metros, eu vou iluminar o alvo, parará, as coordenadas são tanto e tanto. É uma técnica isso aí. É praticamente uma ciência, são meses de formação. É que se falar errado, né? Exatamente, cai em cima de você. E ele joga fogo ali. Os Estados Unidos batem muito nesse canto. Eu não sei se é o caso da doutrina russa. Parece que não é. Inclusive, a gente observa também que teve uma tentativa de mudança na doutrina militar russa. Que geralmente o que os manuais russos indicavam é que eles atacariam tudo numa coluna só, numa única direção. Sim. O fato deles atacarem 4 posições diferentes é uma inovação. É mesmo? Daí também um pouco deles estarem atrapalhados, porque eles estão tentando uma coisa que eles nunca tentaram. Né? Eles nunca tentaram antes atacar de diferentes posições com forças aerotransportadas, vindo também para pegar aqui o aeroporto ali perto de Kiev, e tudo isso ao mesmo tempo bagunçou a logística russa que eles não estavam acostumados. Antes seria uma invasão meio que nem uma vassoura, né? Ia passando daqui, né, em direção ao rio. Seria uma posição única. Isso mudou. E outra, viu, professor? Existe uma discordância dos analistas com relação ao que os russos tomaram até agora. Eu estava vendo uma estimativa ontem da inteligência francesa e é bem mais pessimista do que a imprensa do Ocidente. É mesmo? Acho que os russos avançaram mais. Os franceses. O que eles tomaram? Não, eles colocam as linhas russas como maiores, mais extensas que as do Ocidente, né? Os analistas militares franceses. Não sei até que ponto que eles estão certos. O que está se dizendo é que provavelmente essa região aqui interna da Ucrânia, tá? Que é uma região mais agrícola, estaria sendo poupada. Eu não sei até que ponto que é verdade. Eu não sei até que ponto que isso é verdade. É uma ilação. Ontem o McGregor falou disso daí, que eles provavelmente estariam poupando essa região interna. O russo, a gente vê que ele tá mais ou menos se dirigindo aqui, né? Nesse eixo aqui a partir da Crimeia. Tem o eixo aqui de Kharkov para Kiev, que tem uma estrada que parece que eles estão tentando controlar tudo isso. E essa região do RPD aqui do Donetsk, que os separatistas, parece que tem um bolsão de ucranianos aqui. Tem um bolsão do exército ucraniano e eles estão querendo reduzir esse bolsão. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas acho que tudo isso, se feito, colabora para aquilo que o professor colocou, né? A partir do momento que limpar tudo isso, você dominou a margem leste de Dnieper. Você tem um puta de um cacife para negociar, né? Eu acho que é isso que eles vão jogar nisso. Porque a questão de ocupar a Ucrânia inteira, eu nunca vi um analista militar sério apontar isso. A questão sempre eram 3 cenários. Ou eles estabeleciam uma ponte da região separatista com a Crimeia, ou eles ocupavam todo o leste, ou eles pegavam o sul da Ucrânia, né, pegando aqui até a Odessa. Odessa fica mais ou menos aqui, que é uma outra cidade estratégica. De qualquer forma, nunca tenha nenhum observador militar sério considerando uma ocupação da Ucrânia inteira. Porque é inviável. É inviável. Hoje em dia. Eu também acho isso. E outra coisa também, a gente tem que comparar. Vamos fazer um comparativo com a guerra no Iraque em 2003. Olha a diferença de forças de Estados Unidos com o Iraque. Um país que já estava sofrendo sanções pesadíssimas há 12 anos. Exatamente, o exército foi masculado nesses 12 anos aí. E um país que é só um pouco menor, deve ser 3/4 da Ucrânia, com uma população de 20 milhões de habitantes. O que eles tinham naquela época era 20 milhões de habitantes. Olha a diferença de desproporção de força da Rússia para a Ucrânia. É muito menor. A Ucrânia é muito mais forte, ainda que estava defasada, mas é muito mais forte do que o Iraque. Claro. E a Rússia não é um Estados Unidos. Então, considerando a lacuna de tempo que teve também, tem que considerar isso também. A diferença de força entre Estados Unidos e Iraque, que ficaram 10 anos e não deu em nada, com a Ucrânia, com a Rússia, que é um país muito menor e que já tiveram resultados expressivos em um espaço muito menor de tempo. Tem que considerar isso. E outra coisa que o pessoal está achando também, que basicamente todos os ucranianos estão apoiando o Ocidente contra a Rússia. O negócio está muito mais equilibrado. Exatamente. Principalmente no leste. No leste você tem uma posição pró-Rússia muito maior do que no oeste. No leste eles enxergam quase como uma guerra civil. Né? É mesmo?
É porque é isso que ele falou, é divisão, né? Você não é 100%, não, nós somos todos pro Ocidente. Não, a situação do leste... É bem dividida, no leste principalmente. Então é bem mais complicado do que a gente estava imaginando. Sim.